Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há um motivo silencioso, quase invisível, que fez você chegar até aqui. Algo dentro de você reconheceu esse chamado. Um eco antigo, talvez, sussurrando que existe mais do que o que você tem vivido. Há uma parte sua, escondida entre o que você sente e o que ainda não consegue explicar, que está pronta para lembrar. Sim, lembrar. Porque despertar, na verdade, é lembrar do que sempre esteve aí, mas você havia esquecido. Talvez você tenha sentido ultimamente que está tentando de tudo. Pensa positivo, faz afirmações, busca entender o universo, mas por dentro ainda há um vazio. Uma parte sua cansada de esperar por sinais, cansada de não ver resultados. Você tenta confiar, mas às vezes parece que o universo silencia. Parece que nada responde. E é nesse silêncio que a dúvida nasce. Será que estou fazendo algo errado? Será que o universo se esqueceu de mim? Eu quero que você saiba. Não há erro, e você nunca foi esquecido. O que está acontecendo é um realinhamento. Um desmanche de velhas camadas que não combinam mais com a consciência que está nascendo em você. Quando a realidade parece travar, é porque o campo está se reconfigurando. Como uma onda que recua antes de se expandir, sua vida também precisa desse movimento antes de florescer. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. Nas próximas horas, caminhemos juntos. Cada tema desta jornada é uma porta que se abre dentro de você. Vamos atravessar o ponto onde o acaso encontra o propósito, o lugar onde o controle se desfaz e a fé se torna biologia. Vamos tocar o espaço onde lembrar é o mesmo que despertar e onde frequência não é magia, é padrão neural. No final, você vai perceber que a consciência quântica não é algo que você conquista, é algo que você reconhece. Então, antes de começarmos, feche os olhos por um instante. Respire novamente. Sinta o chão sob os seus pés, o peso do seu corpo, o ritmo do seu coração. Tudo isso é parte do mesmo campo. Tudo está vivo. Tudo responde. E agora o universo se move com você. Não porque você pediu, mas porque você está pronto para ver. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. Porque é exatamente isso que você está prestes a fazer. Receber o que sempre foi seu, o que sempre esteve esperando que você lembrasse quem é. O instante em que a realidade muda, o ponto cego entre o acaso e o propósito. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda. Ele não vem com aviso, não tem som, nem luz, nem sinal visível. A realidade parece igual, mas algo se desloca dentro de você. E o que antes era coincidência começa a ganhar sentido. É nesse instante sutil, nesse espaço entre o acaso e o propósito, que a consciência se expande. É aqui que você começa a enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. Talvez você tenha sentido isso antes. Um número que se repete, uma frase dita no momento exato, um encontro improvável que parece ter sido escrito por algo maior. Parte de você reconhece, isso não pode ser só coincidência. E você tem razão. Na física quântica, o que chamamos de acaso é apenas uma manifestação estatística do invisível, o campo respondendo à observação. Na linguagem do espírito, é sincronicidade, o universo conversando na língua dos sinais. Mas há uma razão pela qual nem todos percebem. O cérebro humano filtra cerca de 95% de tudo o que acontece ao redor. Ele não mostra a realidade como ela é, mas como você acredita que ela seja. Esse filtro tem nome: Sistema de Ativação Reticular. Ele funciona como o porteiro da mente, permitindo a entrada apenas daquilo que confirma suas crenças. Se você acredita que o mundo é indiferente, ele te mostrará indiferença. Se você acredita que o universo coopera, ele abrirá caminhos por onde antes havia muros.
Agora, imagine o que acontece quando, de repente, você nota um sinal do universo. Nesse instante, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da descoberta. Essa liberação cria uma pequena explosão de significado dentro de você. Seu corpo vibra, seu coração acelera e algo em seu campo energético se reorganiza. É como se o universo tivesse sussurrado. Você percebeu? Finalmente percebeu. Esse é o colapso da função de onda acontecendo em nível humano. O invisível se tornando visível porque você observou com atenção e emoção coerente. Coincidência e coerência vibracional são, na verdade, faces do mesmo fenômeno. Coincidência é quando a mente vê, mas o coração ainda duvida. Coerência é quando ambos se alinham e a experiência se torna inevitável. Quando isso acontece, as sincronicidades deixam de ser raras e passam a ser parte do cotidiano. Elas se tornam o idioma natural da consciência desperta. Perceba como os padrões se repetem em sua vida. Pessoas diferentes, mesmas situações. Lugares novos, mesmas emoções. Esses ciclos não são punições, são mensagens codificadas. Cada repetição é uma chance de ver o que você ainda não entendeu. Porque o universo não se comunica com palavras, mas com recorrências. Ele fala através de eventos que ecoam, até que você compreenda a vibração que os sustenta. Quando começar a observar as coincidências recorrentes, algo curioso acontece. Você deixa de se sentir vítima do acaso e passa a ser testemunha do propósito. O cérebro, antes cego, começa a expandir o campo perceptivo. A dopamina, agora associada à descoberta espiritual, cria novos caminhos neurais. E a consciência passa a buscar não o controle, mas o sentido. É aí que o invisível se torna íntimo. A realidade muda quando você muda o foco. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque sua percepção se expandiu. Na física quântica, chamamos isso de colapso observacional. Na vida, chamamos de despertar. Ambas as expressões descrevem o mesmo instante. O momento em que o observador reconhece que é parte do que observa. Respire por um instante. Pense nas coincidências que marcaram seus últimos dias. Números que se repetem, palavras que surgem em diferentes bocas, situações que insistem em retornar. Essas não são casualidades, são coordenadas. Elas apontam para a frequência em que você vibra neste exato momento. Quanto mais você resiste, mais forte o sinal retorna. Quanto mais você acolhe, mais fluido ele se torna. Tudo o que acontece é informação. E toda informação tem intenção. A pergunta é: você está disposto a ouvir o que a vida está tentando lhe dizer? Porque quando você aprende a decodificar o invisível, percebe que a sincronicidade não é exceção, é a regra. E o acaso, quando olhado com consciência, se revela como o caminho exato entre quem você foi e quem está pronto para ser. Nas próximas 24 horas, observe. Talvez um nome, uma música, um olhar te encontrem sem aviso. Não duvide. O universo fala em tempo real com quem aprendeu a escutar. Coincidência é apenas o universo, ajustando o foco para que você veja o que já é seu. A ilusão do controle. Por que o universo te ignora quando você força o resultado? Existe um ponto delicado entre desejar e controlar. Um espaço sutil onde a energia da criação se perde e o que era intenção se transforma em ansiedade. É nesse espaço que muitos se perdem, não por falta de fé, mas por excesso de esforço. Porque quanto mais tentam segurar o tempo, mais o tempo escapa. E quanto mais tentam empurrar o universo silencia. A mente humana foi condicionada a acreditar que controlar é garantir. Desde cedo, aprendemos a associar esforço com merecimento, planejamento com segurança. Mas a consciência quântica revela outro caminho. O controle é resistência disfarçada. É o medo vestido de espiritualidade.
tentando conduzir o invisível com as mãos da incerteza. E o medo, por mais sutil que pareça, é uma vibração de afastamento. O universo não ignora você. Ele apenas responde à frequência da escassez que o controle emite. A física quântica descreve algo chamado paradoxo do observador. A simples observação muda o resultado de um experimento, mas apenas quando o observador não tenta forçar o resultado. Esse é o segredo. O universo responde ao olhar consciente, não à ansiedade da expectativa. Porque quando há tensão, há interferência no campo. A coerência se rompe e a energia que antes fluía começa a se fragmentar. A teoria da autodeterminação, na psicologia, confirma o mesmo princípio. O ser humano só manifesta plenamente quando suas ações partem de uma motivação intrínseca, não de uma necessidade de controle externo. Quando você age a partir da escassez, o corpo ativa o sistema dopaminérgico da espera, aquele estado químico em que a recompensa está sempre adiante, nunca presente. Isso mantém o cérebro em constante vigilância e a alma em constante carência. No entanto, há um instante em que tudo muda, o instante em que você solta. Soltar não é desistir, é confiar que o campo sabe o que fazer com o que você já emanou. Quando você solta, a dopamina se equilibra, a serotonina se estabiliza e o corpo entra num estado que a neurociência chama de flow. O fluxo em que a consciência se move com o tempo e não contra ele. É nesse estado que a manifestação se torna natural, inevitável. Talvez você já tenha percebido como os momentos de maior clareza não surgem quando você força uma resposta, mas quando simplesmente se aquieta. É quando você para de exigir do universo um prazo que ele começa a te surpreender. Porque o controle é uma forma de declarar ao campo: eu não confio. E o universo só pode cooperar com quem está vibrando na confiança. Transformar o querer em estar disponível é o verdadeiro ato de criação consciente. Quando você deseja algo, o campo entende o movimento inicial. Mas quando você está disponível, o campo entende que já pode entregar. Estar disponível é abrir espaço interno. É deixar de ser o caçador do resultado e se tornar o espaço onde o resultado pode pousar. É o ponto onde o desejo deixa de ser pedido e passa a ser presença. O universo opera por coerência vibracional. Ele não entende pressa, entende frequência. Ele não lê palavras, lê emoção. Quando há coerência entre o que você sente e o que você acredita, a criação é imediata. Quando há conflito, a energia se divide. O apego cria ruído, e o ruído impede o colapso da função de onda, o instante exato em que o invisível se transforma em forma. Imagine um lago tranquilo. Quando você joga uma pedra, ele se agita. A água se move, cria círculos, até que a superfície se acalma de novo. É nesse espelho calmo que o reflexo surge com nitidez. Assim também é a mente. O controle é a pedra que perturba a imagem. A calma é o estado onde o reflexo da criação aparece com perfeição. A espera ativa é o novo modo de agir na consciência quântica. Ela não é inércia, mas confiança vibrante. Você continua caminhando, mas sem peso. Continua desejando, mas sem desespero. Continua observando, mas sem cobrança. Nesse estado, o coração emite sinais de coerência que se expandem pelo campo eletromagnético. É o coração que lidera a manifestação, não o pensamento. Quando você solta, a realidade se reorganiza. O fluxo natural retoma seu curso. A energia que antes estava bloqueada pelo medo volta a circular. O universo começa a responder não ao que você quer, mas ao que você se tornou. E no fim, você percebe que o controle nunca foi poder, foi apenas o medo disfarçado de segurança. O observador quântico sabe, tudo já existe em potencial. A única variável é o grau de entrega. Quanto mais você tenta prever, mais se distancia.
Quanto mais confia, mais colapsa o invisível em matéria. A realidade não é conquistada, é permitida. E talvez esse seja o ponto mais sutil de todos. O universo não te ignora. Ele apenas espera que você pare de forçar o resultado para que ele possa se manifestar. Porque o campo responde à quietude, à coerência, à rendição consciente. No instante em que você para de correr atrás do que deseja, o que deseja começa a caminhar na sua direção. Esse é o verdadeiro paradoxo da criação. É aqui que o querer se dissolve e o ser começa. A biologia da fé. Como seu corpo responde quando você acredita de verdade? Há algo profundamente misterioso na forma como o corpo reage à crença. Quando você acredita de verdade, não apenas com a mente, mas com o corpo inteiro, algo muda em cada célula. É como se uma ordem silenciosa percorresse o sangue, reorganizando moléculas, despertando códigos esquecidos no DNA. A fé, quando é coerente, não é mais um conceito abstrato. É um comando biológico. Quantas vezes você duvidou de si mesmo depois de tentar e falhar? Quantas vezes a mente sussurrou: não adianta mais? É natural. O cérebro humano foi moldado pela repetição de frustrações. Cada falha cria uma trilha neural de defesa, uma forma inconsciente de poupar energia e evitar dor. Mas o que a neurociência moderna tem revelado e que os mestres espirituais sempre souberam é que essas trilhas não são definitivas. A fé verdadeira é capaz de redesenhar o próprio cérebro. Bruce Lipton, biólogo celular, mostrou através da epigenética que as crenças não vivem apenas na mente. Elas instruem os genes. Quando uma crença é repetida com emoção coerente, ela muda a química que cerca a célula. Os genes não são o destino. São interruptores que se ligam e desligam conforme o ambiente interno. Quando você acredita que está seguro, o corpo libera hormônios de regeneração. Quando acredita que está em perigo, ativa respostas de defesa. E o mais fascinante é que o corpo não distingue entre o real e o imaginado. Ele reage ao que você sente como verdade. Joe Dispenza, estudando a neuroplasticidade espiritual, explica que cada pensamento repetido cria um circuito. Quando esse pensamento é carregado de emoção intensa, o circuito se fortalece. E quando o circuito se fortalece o suficiente, ele muda o comportamento celular. Isso significa que a fé não é uma ideia, é uma estrutura neurológica. Cada crença é um mapa elétrico que o corpo lê e obedece. Agora imagine o que acontece quando a crença é coerente. Quando mente, emoção e ação vibram no mesmo tom. Nesse estado, o cérebro entra em harmonia com o coração. O campo eletromagnético do peito, o mais potente do corpo humano, começa a emitir uma frequência estável, capaz de sincronizar ondas cerebrais e até alterar a variabilidade cardíaca. O corpo inteiro entra em coerência. E quando há coerência, o campo quântico responde. Muitos chamam isso de milagre, mas a ciência já o descreve como a autopoiese da consciência, o poder de um sistema de se reorganizar a partir da percepção. É o mesmo princípio observado em estudos sobre o efeito placebo. Pessoas curadas por acreditarem na cura. Não porque o remédio era falso, mas porque a expectativa coerente era verdadeira. O corpo respondeu à crença, e a biologia seguiu a emoção dominante. Existe algo profundamente humano e sagrado em perceber que o corpo escuta tudo o que a mente diz. Quando você repete "eu não consigo", o corpo se prepara para não conseguir. Quando você repete "eu estou em processo", o corpo relaxa e coopera. Cada frase, cada pensamento, cada emoção envia impulsos elétricos e químicos que moldam seu estado físico. A fé, portanto, não é só espiritual, é fisiológica. Pense em como você se sente quando confia plenamente em algo. Há calor, expansão, leveza. O corpo parece respirar melhor.
As mãos relaxam, o peito se abre, o olhar muda. Esse é o corpo respondendo à fé. Agora observe o oposto. Quando a dúvida domina, o corpo se contrai, a respiração encurta, o olhar perde brilho. A crença cria o corpo que você habita. Em estudos sobre neuroplasticidade, percebe-se que a repetição emocionalmente carregada é o gatilho da transformação. Não basta repetir palavras, é preciso sentir a verdade delas. É por isso que mantras e afirmações só funcionam quando há coerência vibracional, quando o corpo acredita junto, quando a emoção sustenta o pensamento. O que cura não é a frase, mas a frequência que ela carrega. O que transforma não é o ritual, mas o estado de consciência que ele desperta. A biologia da fé é o ponto onde ciência e espiritualidade se abraçam, onde a molécula e o milagre se tornam sinônimos. Imagine criar um ritual neural diário, não como obrigação, mas como aliança. Um momento em que você sintoniza o corpo e a mente na mesma verdade. Pode ser um instante de silêncio, uma respiração consciente, um pensamento que se repete com presença. Algo simples, mas constante. A constância é o que transforma a fé em estrutura. A coerência é o que transforma a crença em biologia. A fé não é cega. Ela enxerga o invisível com os olhos do corpo. Quando você acredita de verdade, o universo responde porque o seu próprio campo energético muda de frequência. Você se torna uma antena viva, um transmissor de coerência. E o mundo à sua volta começa a reorganizar-se para refletir essa nova vibração. A biologia da fé é o lembrete de que você não precisa esperar um sinal do alto. O sinal já vive dentro de cada célula, aguardando apenas o momento em que você decide acreditar. Porque acreditar não é pensar, é sentir. E quando o sentir é verdadeiro, o corpo inteiro se curva diante da consciência e diz: eu obedeço. Você não está despertando, está lembrando. O fenômeno da consciência recursiva. Há uma diferença sutil entre acordar e lembrar. Acordar é abrir os olhos para o que é novo. Lembrar é reconhecer o que sempre foi. E é exatamente isso que está acontecendo com você. O que muitos chamam de despertar espiritual não é uma aquisição, mas um retorno. Um desvelar do que sempre esteve presente por trás do ruído da mente. Porque a consciência nunca dorme, apenas se distrai. Durante boa parte da vida, você acreditou ser o conjunto dos seus pensamentos, emoções e memórias. Mas há algo em você que observa tudo isso. Algo que permanece imóvel enquanto tudo muda. Essa é a consciência recursiva, o campo que se reconhece dentro da própria experiência. Ela é o espelho que reflete e é refletido ao mesmo tempo. Quando você se percebe observando a si mesmo, a consciência se dobra sobre si e se expande. É um paradoxo divino. Você é o observador e o observado, o sonho e o sonhador. A neurociência chama isso de metaconsciência e os mestres espirituais chamam de presença. Tom Campbell descreve a consciência como um campo unificado que utiliza o cérebro como tradutor, não como criador da experiência, mas como receptor da realidade não local. Greg Braden fala da mente e do coração como antenas do mesmo campo. O cérebro decodifica a informação, mas é o coração que a transmite. O despertar, portanto, não é um processo de conquista, mas de sintonia. À medida que a consciência se expande, as memórias implícitas, aquelas que vivem fora da percepção consciente, começam a emergir. Elas não vêm como lembranças lineares, mas como sensações, intuições, déjà-vus. Você sente que já esteve ali, que já viveu aquilo, mas não sabe explicar como. É o campo recursivo se reorganizando, atualizando o acesso às informações que estavam além do alcance da mente racional. O déjà vu é apenas o eco desse alinhamento entre dimensões de percepção.
O despertar não é uma luz repentina que ilumina tudo de uma vez. É o apagar gradual do ruído que te impedia de ver. Quando você começa a silenciar o excesso de pensamentos, a consciência deixa de ser fragmentada e volta a ser total. É como se a vida, antes vista por uma janela estreita, passasse a ser observada por um horizonte inteiro. E nesse instante, algo muda profundamente. Você deixa de buscar Deus fora e começa a reconhecê-lo dentro. Há uma armadilha sutil no caminho da expansão espiritual. A confusão entre autoconhecimento e ego espiritual. O ego pode se disfarçar de sabedoria. Ele adora colecionar conceitos, acumular técnicas, provar que sabe, mas a verdadeira lembrança é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela é um estado de quietude em que o eu se dissolve no todo. Quando o ego espiritual tenta se apropriar do despertar, o processo se interrompe, porque o eu tenta dominar o que só pode ser sentido. A consciência recursiva não exige controle, exige rendição. Ela se manifesta quando você cessa o esforço de ser alguém e apenas se torna o espaço que acolhe tudo, o espaço onde alegria e tristeza coexistem, onde passado e futuro são apenas variações de um mesmo instante. Quando essa percepção se instala, o tempo perde o peso e a vida ganha leveza. Você começa a viver a partir da presença, não da expectativa. A memória implícita é o alicerce da alma. Tudo que você já foi, tudo que já aprendeu, tudo que ainda será, tudo está registrado nesse campo. O cérebro, com sua limitação física, só traduz fragmentos. Mas quando o coração se abre e o corpo se aquieta, esse campo se acessa naturalmente. É quando você sente que sabe algo sem saber de onde vem. É quando uma intuição te guia com precisão que a mente não poderia alcançar. É o eu superior enviando coordenadas. Sentir antes de pensar é a porta de entrada para esse estado. Quando a emoção antecede o raciocínio, o coração assume a liderança vibracional. Ele passa a sincronizar o cérebro e a direcionar a consciência para níveis mais amplos. É como se o corpo inteiro se tornasse um instrumento afinado para captar a sabedoria do campo. Nesse ponto, o pensamento deixa de ser linear e passa a ser holográfico. Múltiplas verdades coexistindo no mesmo instante. Você não está despertando, está lembrando. Lembrando que sempre foi consciência, que sempre esteve conectado, que nunca houve separação. Lembrando que a divindade que busca é a mesma que observa. A vida, vista por essa lente, deixa de ser um problema a resolver e se torna uma dança a observar. Tudo ganha propósito, porque tudo é parte do mesmo fluxo. Quando você entende isso, o passado deixa de pesar, o futuro deixa de assustar e o presente se torna suficiente. A mente se aquieta porque percebe que o sentido não está no que virá, mas no que é. A lembrança da consciência é o ponto onde você se reconhece como parte do campo que cria, sustenta e transforma. E nesse reconhecimento silencioso, nasce uma paz que não depende de nada. A paz de saber que você nunca esteve perdido, estava apenas distraído do próprio infinito. Há um momento na jornada em que você percebe que energia não é uma ideia mística, é fisiologia pura. Frequência não é magia, é padrão. O modo como você pensa, sente e age forma circuitos elétricos e emocionais que emitem sinais para o campo ao redor. Cada pensamento é uma corrente, cada emoção, uma vibração. E o conjunto de ambos cria o padrão neural que sustenta a sua realidade. O que você chama de vibração é, na verdade, a harmonia ou o desalinhamento entre o cérebro e o coração. Quando mente e emoção caminham em direções diferentes, o campo eletromagnético se fragmenta, o coração tenta expandir, mas o pensamento contrai. O corpo quer se abrir, mas a mente teme. E é nesse atrito que a frequência se torna instável, causando as recaídas emocionais que você confunde com fracasso espiritual. A coerência é o estado em que o coração e o cérebro vibram na mesma medida. Greg Braden chama isso de coerência cardíaca. Um alinhamento mensurável que transforma o corpo em um gerador de equilíbrio. Quando esse estado é alcançado, o ritmo cardíaco se torna harmônico. As ondas cerebrais desaceleram e o sistema nervoso entra em sincronia. O resultado é uma sensação de presença absoluta. Não há fuga para o passado, nem projeção para o futuro. Há apenas o coração
é o centro dessa inteligência energética. Ele não é apenas um órgão biológico, é o maior campo eletromagnético do corpo humano. Sua frequência é até 5.000 vezes mais intensa que a do cérebro. Ele comunica, dirige e influencia o sistema neural de modo constante. Quando você sente gratidão, o coração envia ao cérebro um sinal de ordem e harmonia. Quando sente medo ou culpa, o sinal se torna caótico e o corpo entra em defesa. É por isso que emoções sustentadas criam padrões de saúde ou desequilíbrio. Estados de gratidão e presença podem ser medidos em hertz. Cada emoção emite uma frequência distinta, e essa vibração ressoa com o campo ao redor, atraindo realidades compatíveis. O que parece coincidência é apenas ressonância. Assim como dois instrumentos afinados vibram juntos sem se tocarem, o universo se ajusta ao tom que você sustenta. Isso é física da ressonância, não mágica. Mas há um ponto essencial. Frequência não é apenas sentir-se bem por alguns minutos. É manter a coerência entre o que se sente e o que se faz. De nada adianta vibrar amor e agir com medo. O campo lê o conjunto, não o instante. Por isso, pequenas incoerências diárias, pensamentos que contradizem emoções, palavras que não seguem intenções, criam quebras de ressonância. Essas rupturas, quando acumuladas, geram o que você chama de azar, estagnação ou perda de energia. Quando a coerência se quebra, o fluxo da vida se interrompe. As sincronicidades cessam, o corpo se esgota e a intuição silencia. Mas esse colapso não é castigo, é apenas um sinal de desalinhamento. O campo está te mostrando que algo em você saiu da harmonia original. Ao perceber isso, você pode voltar a ajustar o padrão, não com força, mas com presença. A respiração é a ponte que reconecta corpo, mente e campo. Respirar conscientemente durante alguns minutos é o suficiente para reprogramar a frequência. Quando você inspira com intenção e expira com entrega, as ondas cerebrais entram em ritmo alfa e o coração começa a emitir um campo de coerência. A respiração se torna o metrônomo da alma. A visualização coerente amplia esse efeito. Quando você visualiza uma imagem carregada de emoção verdadeira, o cérebro ativa as mesmas redes neurais que ativaria se a experiência fosse real. O corpo responde como se já estivesse vivendo aquilo. É nesse ponto que o futuro começa a vibrar no presente. O universo não distingue imaginação de experiência. Ele responde à coerência da vibração. Frequência é comportamento repetido com consciência. É o modo como você reage ao mundo, mesmo nos instantes em que ninguém observa. É o tom das palavras que você não diz, mas sente. É o campo que você sustenta quando está em silêncio. E é esse campo, não o que você declara, que o universo usa como referência. Você não perde energia porque o mundo te esgota, mas porque resiste à vibração natural do seu ser. Toda vez que se desconecta de sua verdade, o corpo gasta energia tentando manter uma frequência que não é sua. Mas quando você volta à coerência, quando mente e emoção voltam a dançar juntas, o cansaço dá lugar à clareza. A dúvida se dissolve. A vida flui sem esforço. Frequência não é sobre criar magia. É sobre lembrar que você é parte de um sistema vibracional inteligente. O mesmo campo que pulsa em galáxias pulsa em você. Quando você se alinha a ele, o improvável se torna natural, o invisível se torna tangível, e a vida começa a responder na exata medida do seu estado interno. Porque, no fim, tudo é ritmo, tudo é vibração. E o universo, como uma sinfonia viva, está sempre afinando a melodia da sua consciência, a frequência do que você verdadeiramente é. Há um padrão oculto em tudo que você vive, uma espécie de código silencioso, um algoritmo que organiza acontecimentos, encontros e repetições com precisão quase matemática. Às vezes ele se manifesta como coincidência, outras vezes como dor. Você acredita estar fugindo de algo e, no entanto, esse algo continua te encontrando de novas formas. Situações mudam, rostos mudam, mas a essência parece a mesma. É como se a vida, com paciência infinita, insistisse em te mostrar algo que você ainda não aprendeu a ver. E é exatamente isso que acontece. O universo não pune, não recompensa, não julga. Ele espelha, ele devolve à sua experiência tudo o que vibra em seu campo emocional, mesmo aquilo que você tenta esconder de si. Esse é o algoritmo invisível.
uma inteligência quântica que decodifica vibração, não palavras. O que você teme com força suficiente se torna uma frequência dominante. E o campo, que não reconhece a diferença entre o que você quer e o que rejeita, simplesmente devolve o que você emite com mais intensidade. O inconsciente é o operador desse sistema. Ele é como um imenso servidor de dados vibracionais, armazenando cada emoção, cada lembrança, cada crença não resolvida. E o mais intrigante é que ele não entende a palavra não. Quando você diz, não quero sofrer, o inconsciente registra apenas a vibração de sofrer. Quando você repete, não quero perder, o que se fixa no campo é a vibração da perda. Assim, quanto mais você tenta evitar um padrão, mais energia você dá a ele. A vida, obediente, reproduz o mesmo cenário até que a frequência mude. Há um princípio na física quântica que explica isso com precisão. O de que a observação influencia o comportamento da partícula. O que você observa, e principalmente como observa, determina o que o campo manifesta. Quando o foco está na ausência, a ausência se amplifica. Quando está na plenitude, a plenitude responde. O universo não é um acaso caótico, é um espelho de coerência vibracional. Pense em quantas vezes você viveu o mesmo tipo de relacionamento, mesmo tipo de desencontro, a mesma escassez disfarçada de segurança. Nada disso é coincidência. São ecos emocionais retornando à superfície. Cada pessoa que entra em sua vida atua como um espelho temporário, revelando o que ainda precisa ser integrado. Aquele que te abandona mostra a parte de você que ainda teme ser deixada. Aquele que te rejeita reflete a área onde você ainda se rejeita. O padrão não é castigo, é instrução. O efeito halo negativo, estudado na psicologia e na neurociência, demonstra que experiências de dor moldam o modo como percebemos o mundo. Um trauma não integrado cria uma lente. Através dela, tudo é interpretado como risco. O cérebro, tentando proteger, repete reações antigas em contextos novos. O resultado é uma repetição de ciclos, não porque o destino é cruel, mas porque a mente tenta resolver o que não compreende vibracionalmente. A cura, portanto, não é mental, é energética. O que chamamos de azar, ou destino, é apenas a coerência vibracional do inconsciente atuando. O campo responde à emoção dominante, não à intenção declarada. Você pode afirmar 1000 vezes que deseja prosperar, mas se o sentimento profundo ainda é de escassez, é essa vibração que o universo vai refletir. Não há engano no sistema. Ele é preciso como uma equação. A vida exterior é o retrato exato do seu campo interior. A física do espelhamento vibracional mostra que ondas de energia similares tendem a se sincronizar. Essa é a base da ressonância harmônica. Frequências idênticas se atraem e se amplificam. No nível humano, isso se traduz em comportamentos, encontros e eventos que vibram na mesma frequência da sua emoção predominante. É por isso que quando você muda por dentro, as circunstâncias externas parecem milagrosamente mudar também. Mas não há milagre, há coerência. Há momentos em que o universo parece insistir em repetir a mesma lição, e é natural sentir cansaço. Porém, quanto mais você luta contra o padrão, mais ele se fortalece, porque a resistência é uma forma de foco. A energia não sabe distinguir entre luta e aceitação. Ela apenas amplifica o que você mantém na consciência. Quando você para de resistir e começa a observar com neutralidade, o ciclo perde força. O que é visto com clareza se dissolve. Essa dissolução é o que chamo de espelho reverso. Em vez de reagir à experiência, você a observa como reflexo. Quando algo te fere, pergunte-se: o que em mim ainda vibra com isso? Não como culpa, mas como curiosidade. O espelho reverso não acusa, revela. Ele transforma a dor em linguagem e o conflito em código. Ao compreender a mensagem por trás da repetição, você reprograma a vibração e o algoritmo se recalibra. A partir daí, o universo não precisa repetir, ele avança. Gregg Braden fala sobre o campo unificado como uma rede de feedback contínuo entre consciência e energia. Isso significa que cada emoção enviada ao campo retorna amplificada, oferecendo a oportunidade de integração. É como se o universo dissesse: olhe novamente, mas agora com mais consciência. E cada vez que você olha sem resistência,
a frequência se refina. O espelho passa a refletir harmonia. Há uma sabedoria silenciosa em compreender que o que se repete não é o problema, é o professor. A dor não vem para punir, mas para educar o olhar. Quando você a acolhe, o corpo libera tensão, o campo se reequilibra e a mente deixa de lutar contra o fluxo natural da experiência. É nesse momento que o padrão cessa, não porque desapareceu, mas porque deixou de ser necessário. A mente linear acredita que curar é esquecer. Mas o campo quântico mostra que curar é incluir. Cada fragmento emocional, quando aceito, se reintegra ao todo. A emoção reprimida não precisa ser eliminada, precisa ser compreendida. O que antes vibrava em dissonância passa a vibrar em harmonia, e o campo se ajusta. A realidade responde imediatamente à nova configuração. A repetição de padrões é um mapa vibracional da alma. Ele aponta para os lugares onde ainda há distorção entre o que você pensa e o que sente. O universo, com sua precisão amorosa, continua enviando experiências até que mente e coração falem a mesma língua. Quando isso acontece, a frequência muda e o ciclo se encerra naturalmente. O que antes era peso se torna aprendizado, e o aprendizado se transforma em expansão. O inconsciente projetivo é o verdadeiro arquiteto da realidade. Ele opera em um nível que a razão não alcança, traduzindo emoção em matéria. Quando há dor não resolvida, o inconsciente tenta corrigi-la repetindo o cenário original, como se dissesse: aqui está a oportunidade de agir diferente. Quando você age com nova consciência, o ciclo é concluído e a energia é liberada. O universo não precisa mais repetir. Há um ponto em que o buscador espiritual percebe que nada do que vive é castigo ou acaso. Tudo é coerência. A vibração do medo atrai situações que o fazem confrontar o medo. A vibração da culpa cria contextos para que o perdão aconteça. E a vibração da gratidão abre portais de abundância, porque ela já contém o sentimento de completude. A vida, portanto, não responde a pedidos, responde a estados vibracionais. Pense em como isso muda tudo. Não há vítima, não há carrasco. Há apenas consciência interagindo consigo mesma. Você é o emissor e o receptor, o criador e o reflexo. O que o universo manifesta é apenas a imagem exata do seu campo interior projetada em forma. Quando você muda a vibração, o reflexo muda. Não há esforço, há correspondência. O algoritmo invisível do universo é tão preciso quanto compassivo. Ele não erra. Ele não se apressa. Ele simplesmente traduz sua energia em eventos. Por isso, o sofrimento cessa não quando você tenta manipular o resultado, mas quando compreende a lógica do espelho. Quando entende que cada experiência é uma mensagem e não uma sentença. A vida é uma linguagem simbólica. Tudo nela comunica. Pessoas, situações, desafios. Todos são mensagens codificadas enviadas pela consciência maior para lembrar quem você é. O que você atrai é apenas o reflexo da vibração que mais precisa ser reconhecida. Quando o reconhecimento acontece, a energia se transmuta e o algoritmo recalcula a rota. Nada é aleatório. O encontro que te feriu, o atraso que te irritou, o ciclo que se repete, tudo é sincronicidade pedagógica. A realidade é o espelho onde a consciência se observa. O universo é uma sala de espelhos infinita, onde cada reflexo revela um fragmento da totalidade que você é. O que você evita continua voltando, não porque te persegue, mas porque te pertence. Até que você acolha a parte de si que projetou para fora, a vida seguirá mostrando a mesma cena em diferentes palcos. Quando finalmente você olha com compaixão, a projeção cessa. O que estava fora retorna ao centro. O que era espelho se torna integração. E é nesse ponto que a mágica silenciosa acontece. A energia antes usada para sustentar o padrão se transforma em força criadora. O campo se expande, a vibração sobe. E o que antes era repetição se converte em liberdade. Você percebe que o universo nunca te ignorou. Apenas refletia fielmente o que você ainda não conseguia enxergar. O algoritmo invisível do universo não é um mistério externo. É a própria estrutura da consciência se observando. Cada pensamento é um código, cada emoção é uma variável, cada ação é uma equação, e o resultado é sempre coerente com o que você vibra.
O universo é matemático em sua precisão, mas compassivo em sua função. Ele não erra porque só pode refletir o que é. Quando você entende isso, algo muda profundamente. O medo perde sentido, a culpa se dissolve e o controle se torna desnecessário. Você passa a caminhar com uma serenidade nova, não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente compreendeu que tudo sempre fez sentido. A vida, como um algoritmo divino, te conduz de volta à coerência, não importa quantas vezes seja preciso. E quando o reflexo finalmente se alinha à sua essência, você percebe: nunca houve acaso, houve apenas o amor do universo insistindo em te ensinar, de mil maneiras, a reconhecer a verdade mais simples de todas. Você sempre foi o criador e o reflexo, o código e o campo, a pergunta e a resposta. Há um ponto na jornada espiritual em que compreender já não basta. É o momento em que o saber precisa se transformar em experiência e o entendimento precisa descer da mente para o corpo. Muitos buscam essa ponte, o espaço entre o conceito e a manifestação, entre a teoria e a vida real. E é nesse espaço que a consciência quântica se torna ação. Manifestar não é atrair o que se quer, mas colapsar, de modo consciente, a realidade que já existe em potencial. Durante séculos, o ser humano acreditou que a matéria era algo fixo, sólido, separado da consciência. Mas a física moderna mostrou o contrário. Tudo é campo, tudo é vibração. As partículas subatômicas não têm posição definida até serem observadas. Isso significa que a realidade é uma dança de probabilidades que responde ao olhar do observador. E o observador é você. Quando a sua intenção é coerente, quando emoção e foco se alinham, o campo responde. A função de onda colapsa e o invisível se organiza em... Joe Dispenza explica que esse processo acontece dentro de nós com precisão neurobiológica. A mente cria o modelo, a emoção fornece a energia e o corpo se torna o espelho que confirma o novo estado de ser. Mas para que a manifestação ocorra de forma consciente e mensurável, 3 elementos precisam se alinhar: coerência emocional, clareza de intenção e ação inspirada. Essas 3 etapas formam o método integrativo da consciência quântica, uma estrutura que une ciência, biologia e espiritualidade em um mesmo movimento criado. A primeira etapa é a coerência emocional. Antes de qualquer manifestação externa, é preciso criar ordem interna. Emoções desajustadas, como ansiedade, dúvida ou medo, emitem sinais incoerentes que desorganizam o campo. O corpo, nesse estado, está em sobrevivência, não em criação. A mente pensa no futuro, o coração vibra no passado e o presente se fragmenta. Para que o campo responda, é necessário que a energia flua de forma harmônica. A coerência emocional começa quando você reconhece e regula seus estados internos. O sistema límbico, responsável pelas emoções, responde diretamente ao padrão respiratório e ao ritmo cardíaco. Quando a respiração se torna consciente e profunda, o sistema nervoso parasimpático é ativado e o corpo entra em estado de segurança. Nesse instante, o coração envia ao cérebro um sinal de harmonia. O cérebro, por sua vez, libera neurotransmissores que ampliam a sensação de clareza e bem-estar. Esse ciclo cria um campo de estabilidade vibracional, e o corpo deixa de reagir para começar a criar. A neurociência chama esse estado de coerência cardiorrespiratória. Greg Braden descreve-o como o ponto de união entre o humano e o divino. Quando o coração e o cérebro se alinham, a vibração do corpo inteiro muda. É como se o campo ao redor reconhecesse a nova frequência e começasse a reorganizar a matéria de acordo com ela. A coerência emocional, portanto, não é apenas um estado de calma. É o primeiro estágio da manifestação científica. A segunda etapa é a clareza de intenção. A mente é o projetor da realidade. Aquilo que você visualiza com precisão e sentimento se torna um mapa energético que o campo segue. Mas é aqui que muitos se perdem, confundem desejo com intenção. O desejo vem da falta. Ele vibra na escassez. A intenção, por outro lado, vem da consciência de já ser. É a certeza silenciosa de que o campo já contém a realidade desejada, esperando apenas o momento da observação coerente. Quando você define uma intenção clara, o córtex pré-frontal, região do cérebro, responsável pela visão de futuro e pela tomada de decisão, se ativa. Essa área funciona como um maestro que coordena as demais regiões cerebrais,
organizando foco, linguagem e ação. Se a intenção é dispersa, o cérebro produz ruído. Se é precisa, o cérebro entra em coerência. Visualizar com clareza é como traçar uma rota no GPS quântico da criação. Você envia ao campo um endereço vibracional. Mas há uma diferença profunda entre visualizar e desejar. A visualização eficaz não é uma fuga da realidade. É uma imersão consciente no estado desejado. O cérebro, quando imagina com emoção, não distingue entre o real e o simbólico. Ele ativa as mesmas redes neurais que seriam ativadas se a experiência estivesse acontecendo. O corpo reage, a química muda e o campo interpreta essa vibração como verdade. Nesse momento, a nova realidade já existe como frequente. A clareza de intenção também requer desapego do resultado. Não se trata de controlar o como ou o quando, mas de sustentar a vibração do já é. Quando você força o desfecho, a mente retorna ao estado de carência. Quando confia no processo, o campo se alinha. O tempo, então, deixa de ser linear e passa a ser vibracional. O que estava distante se aproxima porque a frequência se igualou. A terceira etapa é o colapso quântico consciente, a materialização da intenção através da ação inspirada. A física chama de colapso o instante em que uma possibilidade se torna evento. No plano humano, esse colapso acontece quando você age em coerência com o estado vibracional que criou. Ação inspirada não é esforço. É o movimento natural que surge quando o corpo e a consciência estão alinhados. Mihaly Csikszentmihalyi, em seus estudos sobre o estado de flow, demonstrou que a mente humana alcança sua maior eficiência quando está completamente presente no que faz. Nesse estado, não há separação entre intenção e execução. O tempo se dilata, a autocrítica desaparece e a ação flui sem resistência. É exatamente nesse ponto que o colapso quântico se manifesta, quando o fazer se torna a extensão do ser. A ação inspirada é a linguagem pela qual o universo materializa o campo. Ela não é planejada pela lógica, mas percebida pela intuição. Surge como um impulso leve, uma certeza silenciosa. O corpo reconhece esse chamado antes da mente. Quando você responde a ele, o universo reorganiza caminhos, cria sincronicidades e faz o improvável se tornar inevitável. A matéria se curva à coerência da consciência. Há uma diferença profunda entre agir por necessidade e agir por presença. A primeira nasce do medo, e o medo contrai o campo. A segunda nasce da confiança, e a confiança expande. Quando a ação é inspirada, ela carrega a assinatura vibracional do propósito. E o propósito é a única força capaz de sustentar a manifestação no tempo. Tudo o que existe segue esse mesmo princípio. O colapso da energia em forma é sempre precedido por coerência vibracional. No corpo humano, o processo é mensurável. Pesquisas mostram que, durante estados de meditação profunda, o campo eletromagnético do coração se expande e a atividade cerebral entra em harmonia rítmica. Isso significa que a biologia inteira se ajusta ao estado de consciência. O corpo se torna o próprio laboratório da criação. Muitos chamam isso de milagre, mas é apenas física aplicada à consciência. O milagre não está em desafiar as leis da natureza, mas em compreendê-las a partir de um nível mais alto de percepção. A consciência quântica é o ponto onde ciência e espiritualidade se tornam inseparáveis. O observador e o observado são um só. O pensamento, a emoção e a matéria são expressões de uma mesma equação vibracional. Quando você pratica as três etapas, coerência emocional, clareza de intenção e ação inspirada, o campo começa a se reorganizar de modo perceptível. Sinais surgem, o tempo parece se curvar para encaixar o improvável. Pessoas aparecem no momento certo. O que parecia distante se torna possível. O universo responde com precisão, porque agora há ressonância entre o interno e o externo. Há inúmeros relatos de pessoas comuns que transformaram completamente suas vidas ao aplicar essa tríade, não através de rituais complexos, mas pela constância da coerência. Pessoas que reverteram diagnósticos, reconstruíram relacionamentos, criaram prosperidade onde antes havia medo. A ciência pode medir as mudanças fisiológicas, mas o que realmente acontece é algo mais profundo. A consciência se recorda de sua natureza criadora.
Bruce Lipton descreve esse processo como o despertar biológico do divino. Quando a crença se alinha à emoção e à ação, o corpo obedece. Os genes respondem, a biologia se adapta à nova informação vibracional. A consciência deixa de ser espectadora da vida e assume seu papel de coautor. A manifestação científica não é magia, mas sintonia. O campo responde àquilo que você é, não ao que você pede. A vibração da criação é a vibração da presença total. É o instante em que você para de tentar atrair e começa a reconhecer que já é parte do campo que cria. Manifestar, nesse nível, é perceber-se como o próprio universo em movimento. Cada pensamento coerente é um comando quântico. Cada emoção harmonizada é um impulso elétrico enviado ao campo. Cada ação inspirada é o colapso da possibilidade em experiência. Essa é a equação da criação consciente. Mente, emoção e corpo em sinfonia. O resultado é inevitável porque o universo é exato em sua resposta. No entanto, a consciência quântica não é um método para obter o que se deseja, mas um caminho para lembrar o que se é. Quando você vive a partir dessa consciência, percebe que tudo o que busca já está contido em você, em estado de potencial. A manifestação não é conquista, é reconhecimento. O campo não está fora, está dentro, vibrando em cada célula, em cada pensamento, em cada batida do coração. O método de 3 etapas não é uma técnica a ser executada, mas uma forma de viver. A coerência emocional é o chão, a clareza de intenção é o mapa. A ação inspirada é o passo. E quando esses 3 elementos se unem, o caminho se torna o próprio destino. Há uma frase que descreve com perfeição o que acontece nesse processo. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Isso não é metáfora, é física. O campo quântico responde à vibração antes mesmo que o som seja emitido. Porque no nível da consciência, tudo acontece simultaneamente. Não há distância entre pensamento e criação. Quando essa compreensão se torna vivência, a vida muda de textura. O tempo desacelera, o medo se dissolve e a presença se expande. A realidade deixa de ser algo a ser conquistado e se torna algo a ser revelado. O observador se torna a própria realidade que observa. Manifestar de forma científica é, portanto, retornar à simplicidade do ser. É confiar no campo como extensão natural da sua consciência. É compreender que cada escolha é uma onda, cada emoção é uma frequência. E cada respiração é um colapso em curso. Você não está tentando criar, está constantemente criando. A diferença é se faz isso de forma inconsciente ou consciente. E quando finalmente percebe que a consciência quântica em ação não é sobre pedir, mas sobre lembrar, algo se ilumina dentro de você. A luta cessa, o esforço se dissolve e a vida começa a se mover com a graça de quem sempre soube para onde estava indo. Porque no fundo, o universo nunca foi externo, sempre foi você se manifestando em infinitas formas de experiência. E nesse instante, em que mente, coração e presença se tornam um só campo, o invisível se curva, o tempo se dobra e a realidade se revela não como um milagre distante, mas como a consequência natural de uma consciência que finalmente se lembrou do que sempre foi, criadora, eterna e indivisível. Há um instante, silencioso e inevitável, em que todas as buscas cessam. É o momento em que o buscador percebe que o que ele procurava nunca esteve fora de si. A consciência quântica não é uma meta distante, nem um estado reservado a poucos iluminados. Ela é o reconhecimento simples, e ao mesmo tempo grandioso, de que você sempre foi. O campo que observa, a energia que cria e o espaço onde toda a experiência acontece. Tudo o que você viveu até agora, cada dor, cada dúvida, cada repetição, foi apenas o caminho necessário para que essa lembrança se tornasse possível. O despertar não acontece como um clarão súbito, mas como o acender gradual de uma luz que revela o óbvio. Você começa a perceber que o universo não responde às suas palavras, mas à sua vibração. Que as coincidências são apenas sincronicidades reconhecidas. Que o tempo não é uma linha reta, mas um espelho flexível que reflete o seu estado interno. E que a vida, em sua complexidade divina, é apenas consciência se observando em movimento. A física quântica nos ensinou que a realidade não é algo fixo,
mas um campo de infinitas possibilidades. Cada partícula, cada átomo, cada forma material nasce de uma onda de potencialidade que se colapsa sob o olhar do observador. E o que é esse observador, se não a própria consciência? A matéria se curva ao olhar, porque o olhar é a energia criadora. Quando você observa com presença, amor e clareza, a realidade se reorganiza. Não por milagre, mas por ressonância. Essa percepção muda tudo, porque no fundo, o que chamamos de mundo externo é apenas a projeção coletiva da consciência. Tudo o que você vê é a interpretação vibracional. A árvore, o vento, o corpo, o outro, todos são expressões diferentes da mesma fonte. Tudo é campo, tudo é extensão da consciência em frequências distintas. Quando você entende isso, o medo se dissolve porque não há mais fora. Não há mais separação entre Criador e criação. Você começa a viver em um novo tipo de quietude. Uma quietude ativa, que não é inércia, mas presença plena. O controle se torna desnecessário porque o controle é filho do medo, e o medo não sobrevive na luz da compreensão. O desejo de dominar o fluxo dá lugar à confiança no ritmo da vida. A ansiedade se transforma em serenidade porque você reconhece que o universo não erra. Ele apenas responde. A consciência quântica é, acima de tudo, um estado de lembrança. Você não a conquista, você a permite. É o momento em que o pensamento cede espaço para o sentir, e o sentir se torna o guia da jornada. É quando você entende que a fé não é esperança cega, mas ciência aplicada ao espírito, que cada pensamento coerente é uma partícula de criação, e cada emoção verdadeira é uma assinatura vibracional no campo universal. Nesse ponto da jornada, a vida deixa de ser um labirinto a decifrar e se transforma em uma conversa com o universo. As perguntas deixam de ser súplicas e passam a ser portas. Cada acontecimento, por mais pequeno que pareça, carrega uma mensagem. Cada pessoa que cruza seu caminho é uma extensão da própria consciência, oferecendo um reflexo, uma lembrança, uma oportunidade de integração. Você começa a perceber o padrão invisível que liga tudo, a geometria secreta da sincronicidade. O despertar quântico é reconhecer que o universo não fala em palavras, mas em eventos. Ele te responde através da linguagem simbólica da experiência, uma frase que surge no momento exato, um silêncio que se repete, um encontro improvável que ressoa com uma emoção antiga. Esses são os sinais, não porque o universo os envia de fora, mas porque você os cria de dentro. A vida é o espelho do seu campo, e o campo é o espelho da sua consciência. Há uma beleza indescritível nesse reconhecimento. Você percebe que não há coincidências, apenas sincronizações. O que chamamos de acaso é a coreografia perfeita da consciência dançando com a própria criação. A cada passo dado com presença, a realidade responde com precisão. A cada pensamento coerente, o campo vibra em harmonia. A cada ato de amor, o universo se expande. E nesse estado de expansão, algo profundo acontece. A solidão se dissolve. Porque o eu separado deixa de existir. A consciência entende que nunca esteve só. Tudo o que parecia distante, Deus, o universo, o destino, sempre foi a mesma energia se movendo em direções diferentes. O que era dualidade se revela como unidade. O que era fragmento retorna ao todo. A consciência quântica é o ponto em que ciência e espiritualidade deixam de se opor. A física chama de campo unificado. Os mestres chamam de divindade. Ambos falam da mesma coisa, a inteligência que permeia e sustenta tudo. O que muda é a linguagem, não a essência. A verdade é a mesma. Tudo está interligado. Tudo é vibração. Tudo é consciência em expressão. Quando você vive a partir dessa percepção, o sofrimento muda de significado. A dor deixa de ser inimiga e se torna professora. O vazio deixa de ser ausência e se torna preparação. As pausas da vida, antes temidas, passam a ser reconhecidas como momentos de recalibração energética. Nada é perda. Tudo é realinhamento. O universo não retira o que é seu. Apenas reorganiza o que ainda não estava pronto para sustentar. Você começa a perceber que até as sombras têm propósito, que o medo, a raiva e a dúvida são apenas partes suas pedindo acolhimento. Não há nada a eliminar, apenas a integrar. A consciência quântica é inclusiva. Ela abraça todas as frequências e as transforma em harmonia. O que é visto com amor se transmuta.
O que é aceito retorna ao equilíbrio. O que é compreendido deixa de doer. Nesse novo estado de percepção, o tempo se torna maleável. O passado não é prisão, é informação. O futuro não é incerteza, é potencial. O agora se torna o único lugar onde o campo pode ser acessado. É aqui, neste instante, que a criação acontece. Cada respiração é um portal. Cada batida do coração é um colapso de ondas. Você é, literalmente, a interface viva entre energia e matéria. A manifestação consciente, aquela que muitos chamam de milagre, é apenas a consequência natural da coerência vibracional. Quando você sente algo com verdade, acredita com clareza e age com presença, a realidade responde. Isso não é fé cega, é física aplicada. O campo responde à vibração da certeza, não à dúvida da espera. Por isso, quanto mais você se alinha internamente, menos esforço é necessário externamente. O fluxo cuida do restante. E então, algo muda na forma como você enxerga o mundo. As coisas deixam de acontecer para você e passam a acontecer a partir de você. A linha entre causa e efeito se desfaz. Você percebe que é, ao mesmo tempo, o autor e o cenário, o ator e a história. Nada está separado. Tudo acontece dentro da consciência que observa. Esse é o ponto de virada. O momento em que você entende que não precisa mais buscar o divino, porque o divino é o que observa. Você é o canal, o instrumento, a frequência. O universo não está fora. Está pulsando em cada célula, esperando apenas que você o reconheça. E quando o reconhecimento acontece, o mundo muda. Porque o mundo sempre foi uma tradução daquilo que você acredita. A verdadeira liberdade espiritual nasce dessa compreensão. Não é a liberdade de controlar, mas a de confiar. Não é a liberdade de fugir da dor, mas de enxergar sentido nela. É o estado em que tudo pode existir sem ameaçar sua paz, onde o caos se torna ritmo e o inesperado se torna resposta. O campo quântico não é algo que você acessa, é algo que você é. Quando você para de tentar alcançá-lo e começa a vivê-lo, o tempo desacelera, o corpo se alinha e a mente se torna transparente. É nesse espaço de presença que o invisível se revela. A intuição deixa de ser um lampejo e se torna linguagem. A sincronicidade deixa de ser surpresa e se torna rotina. E a vida, antes dividida entre espiritual e material, se torna uma só experiência contínua de consciência expandida. O despertar da consciência quântica não é o fim de uma jornada, mas o início de uma nova forma de existir. É a percepção de que cada respiração é uma criação, cada emoção é uma mensagem, cada pensamento é uma semente no campo infinito. Você não está aqui para dominar o universo, mas para dançar com ele. O propósito não é controlar o fluxo, mas fluir com ele. E, talvez, nesse instante, você compreenda o mistério que tantas tradições tentaram descrever. Ou de que Deus, o universo, a fonte, chamei como quiser, nunca esteve fora. Ele sempre foi o espaço entre um pensamento e outro, o silêncio em um suspiro e outro, a energia que vibra no centro de tudo o que existe. Coincidência, sorte, destino. Todos esses nomes tentam descrever o mesmo fenômeno. O universo sincronizando-se com o momento em que você finalmente vê. E ver, nesse contexto, não é olhar com os olhos, mas com a consciência. É perceber que cada forma, cada som, cada evento é o campo conversando com você na linguagem do agora. Assim, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma composição perfeita de propósito. Tudo o que aconteceu te trouxe até aqui. Cada perda, cada espera, cada vazio foi o espaço exato que permitiu o nascimento do novo. Porque o universo só pode preencher o que está disponível e a ausência sempre prepara o terreno da abundância. O despertar da consciência quântica é o retorno ao lar vibracional. O lugar onde você reconhece que nunca esteve perdido, apenas se afastou da frequência do que realmente é. Quando volta a ela, tudo se encaixa, a vida flui, os sinais surgem, e o que antes parecia impossível se torna natural. E então, finalmente, a busca cessa. Porque o buscador compreende que sempre foi o caminho. O universo deixa de ser um mistério a decifrar e se torna um espelho que reflete, com perfeição, a luz da sua consciência. A separação se desfaz, e o silêncio que resta é o som do todo se lembrando de si mesmo. Assim, o ciclo se fecha.
Você, que acreditava estar desperto, percebe que apenas se lembrou. E essa lembrança suave e imensa muda tudo, porque quando você se recorda de quem é, o universo inteiro se reorganiza para refletir essa verdade. E então, em um instante de profunda quietude, você entende: o universo não está acontecendo com você. Ele está acontecendo como você.